dia, meus irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor. Peço por gentileza que você me acompanhe na leitura da palavra do Senhor, registrado em João capítulo 19, do versículo 28 ao 30. João 19, do 28 ao 30. Fique com sua Bíblia aberta e nesse instante abaixe sua cabeça por um momento. Mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído para que a Escritura se cumprisse, Jesus disse: tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então embeberam uma esponja nela e colocaram a esponja na ponta de um caniço de ísopo e a ergueram até os lábios de Jesus. Tendo-o provado, Jesus disse: está consumado. Com isso curvou a cabeça e entregou o Espírito. Pode tomar seu assento. Meus irmãos, como temos visto, o capítulo 19 de João é um capítulo que relata a condenação, a crucificação, a morte e o sepultamento de Jesus Cristo. Nós já aprendemos como foi o processo de julgamento injusto do nosso Senhor, como ele de maneira ilegal foi julgado e condenado. Nós vimos que Pilatos, ao olhar para o caso de Jesus, não encontrou nele crime nenhum. Mesmo assim, ele foi condenado à crucificação. Também já aprendemos como funcionava o processo de crucificação, como o Senhor Jesus sofreu amargamente naquela cruz, o quanto ele sentiu as dores, afinal, ele é o homem de dores. Também já aprendemos sobre as profecias que se cumpriram na morte de Jesus. Vimos que inúmeras profecias foram cumpridas naquele dia, tanto no período que antecedeu a sua morte e também a sua morte propriamente dito. Agora nós estamos estudando sobre as 7 declarações de Jesus naquela cruz. Na semana passada, por falta de tempo, eu foquei em apenas 3 declarações e hoje, se assim for a vontade de Deus e o tempo permitir, nós concluiremos as últimas 4 declarações. E eu quero também apresentar a vocês alguns fenômenos que aconteceram naquele dia. Vamos rememorar o que nós aprendemos então, até então. O primeiro pronunciamento de Jesus, ou as primeiras palavras de Jesus que eu apresentei a vocês no sermão passado, foi quando o Senhor Jesus ele olha para sua mãe, olha para seu discípulo João e, preocupado com a sua mãe, ele oferece a ela um cuidado. Jesus está preocupado com o sustento de sua mãe, então ele diz, olha para João, olha para Maria e diz assim: olha, mãe, eis aí teu filho, filho, eis aí a tua mãe. E como bem aprendemos, daquela hora em diante, aquele discípulo recebeu Maria como sua mãe e cuidou dela até a sua morte. Também vimos o Senhor apresentar um discurso, no seu discurso, um clamor por misericórdia em favor daqueles que estavam matando. Aqueles que estavam o executando naquela cruz. Certo momento o Senhor ora assim: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Também vimos que o Senhor ofereceu ali uma promessa de salvação, uma garantia, uma promessa de que aquele criminoso que havia se arrependido e agora estava pedindo para que Jesus se lembrasse dele quando entrasse no seu reino. Então o Senhor se dirige a ele e diz assim: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Essas foram as 3 declarações que nós estudamos no sermão passado e agora vamos para as demais declarações. A próxima declaração, nela nós encontramos Jesus fazendo um forte clamor ao seu Pai. Mateus 27, 46 diz assim: por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? O texto nos revela que por volta das 3 horas da tarde, 3 horas da tarde, é muito importante esse horário, é muito importante como o evangelista Mateus nos coloca dentro do tempo, porque isso nos dá uma dimensão do sofrimento de Jesus. Quando nós olhamos para o relato registrado em Mateus, nós descobrimos que a partir do meio-dia, houve uma terrível escuridão naquele momento. E essa escuridão, que começou ao meio-dia, terminou por volta das 3 horas. Inclusive, 3 horas da tarde foi próximo da hora da morte de Jesus, porque as suas últimas palavras foram próximos das 3 horas da tarde. Então, naquele período, do meio-dia às 3 horas,
houve densas trevas que cobriu aquele lugar. Foram 3 horas de densas trevas experimentadas pela luz do mundo. Então, chegando perto das 3 horas da tarde, lembrando que o Senhor Jesus ficou por 6 horas pendurado na cruz, e dessas 6 horas, 3 horas ele experimentou debaixo de densas trevas. Então, chegando perto das 3 da tarde, o Senhor brada em alta voz. Ele usou a força que ele ainda tinha para gritar: meu Deus, por que me abandonaste? E esse brado de Jesus nos revela o que aconteceu com o Senhor Jesus durante essas 3 horas de trevas. A saber, naquele momento, o Pai estava castigando Jesus Cristo, seu Filho amado, como se ele tivesse cometido todos os pecados daqueles que ele salvaria. E as Escrituras dão testemunho disso. Em 2 Coríntios, capítulo 5, 21, nós lemos assim: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele, Jesus Cristo, fôssemos feitos justiça de Deus. Aquele que não conheceu o pecado foi feito pecado por nós, foi tratado como um pecador. E lá naquela cruz, o Senhor Jesus estava sendo tratado como um criminoso, apesar de ser santo, imaculado, perfeito, justo, de nunca ter cometido um único pecado. O Senhor Jesus, apesar de ter obedecido perfeitamente à lei de Deus, ele foi tratado como se tivesse quebrado-a completamente, porque ele estava substituindo pessoas que violaram completamente a lei, como eu e você. Disso também o profeta Isaías deu testemunho. Isaías 53, 4 e 6, lemos: certamente ele tomou sobre si nossas enfermidades, ele recebeu sobre ele nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigados por Deus atingido e afligido. O Senhor Jesus foi castigado por Deus Pai, atingido e afligido por seu Pai. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões. Ele foi esmagado por causa da nossa iniquidade. Ou seja, esmagado porque você e eu cometemos iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Você tem paz com Deus hoje? Ele foi castigado para que você tivesse paz com Deus. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Versículo 9 e 10. Embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca, contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. O que aconteceu nessas 3 horas de trevas? Deus Pai estava esmagando o seu Filho, fazendo-o sofrer. Por que o clamor de Jesus, então? Por causa disso. Porque ele estava sendo esmagado em nosso lugar. Naquela cruz, o Senhor estava recebendo toda a maldição da lei em nosso lugar. Lembra de Gálatas capítulo 3, versículo 3? Já citei esse texto umas 3 vezes nos últimos sermões. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Como? Se fazendo maldito em nosso lugar. Olha que texto forte e pesado. Cristo nos redimiu da maldição da lei, se fazendo maldito em nosso lugar. E aí Paulo cita Deuteronômio, como está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Por que Cristo foi tratado como maldito? Simplesmente porque ele estava substituindo malditos, aqueles que estavam debaixo da maldição da lei, ou seja, aqueles que violaram a lei, todos nós. Naquelas 3 horas de trevas, o Senhor estava recebendo a ira de Deus Pai contra o pecado daqueles que seriam salvos. Nele, em Jesus Cristo, Deus estava fazendo justiça. Naquele momento, Jesus não estava sendo tratado mais como filho. Jesus estava sendo tratado como um pecador, porque ele estava substituindo pecadores. Agora é claro que Jesus naquela cruz sofreu fisicamente, doeu demais ser traspassado, ser chicoteado daquela forma. É óbvio que Jesus sofreu, mas o sofrimento físico de Jesus nem se compara ao sofrimento que ele experimentou nesse momento, onde ele recebeu o peso da ira divina, o esmagando naquela cruz. Nessa hora terrível, era como se o Pai o tivesse abandonado. Embora seguramente não houvesse nenhuma interrupção do amor do Pai para com o Filho, porque isso é impossível.
Embora não houvesse nenhum rompimento no relacionamento trinitariano, como defende algumas pessoas de maneira equivocada. Esse clamor nos mostra que nesse momento o Pai estava tratando Jesus não como seu Filho Santo, mas como um transgressor da lei. O Senhor foi abandonado porque havia se tornado o nosso substituto. Ele estava sendo tratado como se fosse um criminoso, como se fosse um pecador, porque ele estava substituindo pessoas dessa estirpe. Eu e você. Ele naquela cruz se tornou o nosso substituto. Ele foi ali para que você não precisasse ir. Ele recebeu a ira de Deus para que você não precisasse receber. E aqueles que hoje permanecem incrédulos, desprezando o Senhor, desprezando a sua palavra, receberão a ira de Deus e serão eternamente abandonados no lago de fogo. Isso significa que se você é um crente genuíno, que você se arrependeu dos seus pecados, confiou nele, você nunca será abandonado eternamente, porque Jesus já foi abandonado em seu lugar. Eu repito, o abandono presente nesse texto é referente ao tratamento que Jesus recebeu durante essas 3 horas de trevas, onde Deus estava derramando sobre Jesus o tão temeroso cálice da ira santa. E é isso que nós chamamos na teologia de sacrifício vicário. Sacrifício vicário. O que significa a palavra vicário? A ideia de substituto. O sacrifício de Cristo é substitutivo. Era a morte do justo pelos injustos. É importante, irmãos, que nós nunca percamos de vista essa visão vicária de Cristo. Nunca se esqueça quem é o seu Senhor. Ele é o Cristo vicário. Ele é aquele que morreu, se entregou no seu lugar. Ele é o seu perfeito e único substituto. Somente a morte dele era suficiente para apaziguar a ira de Deus, como já vimos em sermões passados. Quando nós olhamos para a antiga aliança e olhamos para os sacrifícios que o povo de Israel fazia, nós percebemos que nada daquilo era suficiente para apaziguar a ira de Deus contra o pecado. Tudo aquilo, todo aquele sistema de rituais, eram apenas uma sombra dos benefícios que nós receberíamos em Cristo, e nós já recebemos. Aquele sistema sacrificial foi provisório até que Cristo fosse sacrificado em nosso lugar como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Note como o autor de Hebreus, no capítulo 10, descreve isso de forma linda e empolgante. A lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a sua realidade. Está falando da lei, dos sacrifícios, da morte de animais. E o autor segue dizendo, por isso, ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos, ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Percebe? Não era suficiente. Não conseguia, mediante a repetição de sacrifícios anuais, aperfeiçoar os adoradores. Por quê? O autor diz, porque se pudesse fazê-lo, não deixariam de ser oferecidos? Se fosse algo que acontecesse uma vez e aperfeiçoasse a todos, acabou, ninguém precisava matar mais animal. Ele diz assim, pois os adoradores, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais se sentiriam culpados de seus pecados. Contudo, diz o autor de Hebreus, esses sacrifícios são preste atenção, recordação anual dos pecados. Para que servia o sacrifício da antiga aliança? Para o povo recordar dos seus pecados. O pecado traz a morte. E o sistema sacrificial da antiga aliança, se você fosse no templo, o que você ia ver? Você ia ver sangue escorrendo por todos os lados. Era uma verdadeira carnificina. Cheiro de sangue forte. Animais morrendo. Que cena cruel. Se você já foi no matadouro, você sabe como é cruel ver um animalzinho morrendo. Mas era uma lembrança. É isso que acontece com o homem por causa do pecado. Esse é um dos efeitos do pecado na vida do homem. Então, esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados. E o autor prossegue. Pois é impossível, preste atenção, é impossível que sangue de touros e bodes tire o pecado. É impossível que esses animais, com o derramamento dos seus sangues, tire o pecado.
E agora nós nos lembramos das palavras de João Batista. Lá em João 1, 29. Quando ele viu Jesus, o que ele disse? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A velha aliança não é suficiente para tirar o pecado do mundo. Mas esse aqui, Jesus Cristo, ele é o Cordeiro de Deus. Ele sim tira o pecado do mundo. O autor continua dizendo que dia após dia todo sacerdote apresenta-se e exerce os seus deveres religiosos. Repetidamente oferece os mesmos sacrifícios, que nunca podem remover os pecados. Nunca podem remover os pecados. Por quê? Porque era apenas uma lembrança do que o pecado causava na raça humana. Mas quando esse sacerdote acabou de oferecer, agora está falando de Jesus Cristo, mas quando este sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Daí em diante, ele está esperando até que os seus inimigos sejam colocados como estrados de seus pés, porque por meio de um único sacrifício, o de Jesus, ele aperfeiçoou para sempre todos os que estão sendo santificados. Consegue perceber a grandiosidade da obra de Jesus naquela cruz? Consegue perceber o quanto é importante entender que Jesus é o nosso substituto? Porque se não houvesse Jesus, ainda estaríamos presos à antiga aliança, que não remove e não tira pecado. Só estaríamos sacrificando animais para relembrar dos nossos próprios pecados. E é interessante que você note, porque provavelmente pode ser a sua dúvida, tá, como o povo da antiga aliança foram salvos então, ninguém foi salvo, porque se aqueles sacrifícios não salvavam as pessoas, como foram salvos? Foram salvos pela morte retroativa de Jesus Cristo. A morte de Jesus Cristo na cruz cobriu o pecado do povo da antiga aliança. Todos, sem exceção, todos que foram salvos até agora, da antiga e da nova aliança, só foram salvos por causa de Jesus Cristo. Como já aprendemos, o povo da antiga aliança creram no proto-evangelho de Gênesis 3,15, onde é prometido que um dia um descendente da mulher viria a esse mundo para salvar, para reverter aquilo que Adão fez. E esse outro não é outro senão Jesus Cristo. Eles foram salvos porque olharam para o futuro. Nós somos salvos porque olhamos para o passado. De forma que todos nós olhamos para o mesmo lugar, para Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. O Senhor Jesus Cristo, então, foi, naquele dia, abandonado naquela cruz. Mas por que ele foi para aquela cruz? Jesus foi para aquela cruz para que você, não porque você merecesse o seu amor. Jesus foi para a cruz porque você merecia a sua ira. E é isso que torna o amor de Deus incompreensível. Porque na cruz, quando nós olhamos para o que aconteceu ali, ao mesmo tempo nós percebemos o atributo de amor e o atributo de juízo, de justiça. 2 Coríntios 5, 21. Nós percebemos nesse texto a justiça de Deus sendo executada em Jesus. Aquele que não conheceu o pecado. Deus o fez pecado por nós para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ao mesmo tempo nós percebemos na cruz o amor de Deus. Romanos 5,8, Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo Jesus ter morrido quando ainda éramos pecadores. Jesus subiu naquela cruz para que você não descesse no inferno. Ora, lembre das palavras que se dirigiram a Jesus, zombando dele naquela cruz. Desça daí, então creremos que tu és o Cristo. Ah, meus irmãos, se ele tivesse descido, nós todos desceríamos imediatamente para o inferno. Seria o nosso fim, porque não haveria outro substituto como o nosso Senhor. Uma vez uma prima me mandou uma mensagem e falou: primo, a cruz é símbolo de maldição ou de bênção? Eu respondi as duas coisas. As duas coisas. A cruz é símbolo de maldição, sim. Lembra, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Jesus Cristo recebeu a maldição da lei em nosso lugar. Mas ao mesmo tempo, a cruz para aqueles que creem é símbolo de bênção. Porque foi por causa da cruz que a maldição da lei foi removida. Agora, olha para o texto, note que Mateus está afirmando para nós que esse clamor foi feito por volta das 3 horas da tarde. E como eu disse a vocês, se nós olharmos o contexto dessa passagem, nós vamos perceber que do meio-dia até as 3 horas da tarde,
houve trevas, escuridão. Algo surpreendente. Vamos pensar um pouquinho nessas 3 horas de trevas. Ver o propósito disso. Assim sendo, as palavras de Jesus, meu Deus, por que me abandonaste? Foram pronunciadas debaixo dessas densas trevas. Ainda que aqueles que foram para Jerusalém celebrar a Páscoa, você deve se lembrar, nós estamos na semana da Páscoa. Ainda que aqueles que foram para Jerusalém celebrar a Páscoa, eles relembraram o que aconteceu com os cordeiros que morreram, através dos cordeiros que morreram naquele dia. Lembra? Na Páscoa foi necessária a morte de um cordeiro para passar o sangue nos umbrais das portas. E eles estão ali relembrando disso, relembrando de um cordeiro lá no passado, na época de Moisés, em que o seu sangue foi suficiente para libertar o povo do Egito da morte do primogênito. Ainda que os adoradores ali estão relembrando, ou estão rememorando esse fato, eles, na verdade, esqueceram que o verdadeiro Cordeiro de Deus, ou não perceberam que o verdadeiro Cordeiro Pascal também estava morrendo, recebendo o julgamento. Ainda que ninguém tenha notado que o Criador estava morrendo, a criação não deixou passar despercebido. A criação reagiu. Nós vamos perceber alguns fenômenos. E a criação reagiu por causa do que Paulo falou em Romanos 8, 22. A criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. De acordo com o versículo 25 de Mateus 27, desde a hora sexta, que é o meio-dia, até a hora nona, houve trevas sobre a terra. Agora, o que essas trevas comunicam? O que esse escurecimento da terra comunica a nós? Na Bíblia, o escurecimento do sol em várias ocasiões é sinal de juízo divino. Não era isso que estava acontecendo com o Senhor? Quando nós recorremos a Isaías capítulo 5, versículo 30, Deus está ali anunciando uma série de julgamentos através dos ais. Julgamento contra os israelitas. Veja como o juízo de Deus é descrito. Naquele dia rugirão sobre Judá como o rugir do mar. E se alguém olhar para a terra de Israel, verá trevas, aflição, até a luz do dia será obscurecida pelas nuvens. O mesmo ocorre em Joel 2:2. É dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e negridão. Assim como a luz da aurora se estende pelos montes, um grande e poderoso exército se aproxima, sinal de juízo. Se aproxima como nunca se viu antes e jamais se verá nas gerações futuras. Amós capítulo 5, versículo 20. O dia do Senhor será de trevas e não de luz, uma escuridão total, sem um raio de claridade. Também o contexto aponta para juízo, julgamento de Deus contra os israelitas. Mais um, último. Sofonias 1:15. Aquele dia será um dia de ira, dia de aflição e angústia, dia de sofrimento e ruína, dia de trevas e escuridão, dia de nuvens e negridão. Consegue perceber que na antiga aliança, quando Deus estava, através dos profetas, descrevendo o juízo que viria, o descreveu através de trevas e escuridão, e agora a luz do mundo está debaixo de trevas, recebendo o juízo, o julgamento do seu Pai. Aquela escuridão que houve, então, é uma lembrança apropriada de que a cruz era um lugar de julgamento. E naquelas horas, 3 horas terríveis de escuridão, Cristo estava posicionado no nosso lugar, enquanto a ira de Deus estava sendo derramada sobre ele. É interessante notar que Mateus registra que perto das 3 horas da tarde, o Senhor clamou. O que clamou aí? Deus meu, por que me desamparaste? Agora, um fato interessante é que às 3 horas da tarde era o horário do sacrifício. Às 3 horas da tarde, enquanto o Cordeiro de Deus estava morrendo na cruz, milhares de outros cordeiros estavam morrendo no templo. O Senhor Jesus, o verdadeiro Cordeiro de Deus, estava sendo imolado na cruz, enquanto milhares de cordeiros, animais, estavam sendo imolados no templo. Jesus, de fato, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora, irmãos, é espantoso que, mesmo em meio a essas densas trevas, que
foi um fenômeno assustador. Imagine você presenciar isso. Algo assustador, mesmo em meio a esse fenômeno da escuridão, os algozes de Jesus continuaram zombando do Senhor, chegando ao ponto de negar a ele um simples pedido, que é o que nós vamos ver nas próximas palavras de Jesus. Mais tarde, João 19, 28, sabendo então que tudo estava concluído para que a Escritura se cumprisse, Jesus disse: tenho sede. O Senhor estava com sede. Como nós já aprendemos há 2 sermões atrás, a crucificação causava, dentre tantos sofrimentos, a desidratação profunda. O Senhor estava desidratado. Inclusive o Salmo 22 descreve isso também. Vale lembrar que antes dessas 3 horas de trevas, ofereceram para o Senhor um vinagre misturado com um tipo de analgésico da época, que não aliviava em nada a dor de ninguém. O Senhor Jesus não quis beber aquilo. Ele não bebeu nada daquilo. Mas agora o Senhor Jesus está com sede. Ele está no final da sua vida. Ele está ansioso por água. E aí então ele pede, ao afirmar: tenho sede. E aí no versículo 29, os seus algozes não foram capazes de dar água para ele. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então embeberam uma esponja nela e colocaram a esponja na ponta de um caniço de ísopo e ergueram até os lábios de Jesus. Como vimos também, isso é um cumprimento do Salmo 69, 21. Você já parou para pensar que as palavras tenho sede foram pronunciadas pelo Criador de todas as fontes das águas? Você já parou para pensar que tenho sede foi pronunciada por aquele por quem os rios passaram a existir, os córregos, todas as nuvens, todo o oceano? A desidratação de Cristo foi sem dúvida intensa. E o Senhor Jesus tinha poder para decretar que um anjo viesse e lhe entregasse água e servisse água. O Senhor Jesus podia ordenar que as nuvens se fechassem e que a água caísse do céu para matar, saciar a sua sede. Mas ele não fez isso. E o nosso Senhor morreu desidratado, com muita sede. Negaram água àquele que é a água da vida. Quando nós olhamos para esse episódio em o Senhor Jesus demonstrando a sua sede, nós percebemos que a humanidade dele está afirmada aqui com toda a nitidez. Apesar de ser perfeitamente humano, era também perfeitamente divino. E a humanidade de Jesus está aqui sendo descrita para nós com precisão. Isso nos mostra que o Senhor Jesus experimentou em seu corpo todas as limitações que qualquer ser humano experimentaria naquela cruz, inclusive a sede. Por isso as palavras de Jesus foram verdadeiras: tenho sede. Ele realmente estava com muita sede. Como já aprendemos, para que a justiça de Cristo fosse satisfeita, nós precisávamos de um redentor humano. Nós precisávamos de um substituto igual a nós, um substituto humano. E ao mesmo tempo, para pagar o preço da dívida, que era eterna, nós precisávamos de alguém eterno, Jesus Cristo, o eterno Filho de Deus. Vamos para o versículo 30 de João 19. Nós vamos perceber ali que o Senhor Jesus ele vai proclamar a sua vitória. Talvez você, se você não conhecesse a história de Jesus Cristo, e eu dissesse: próximo capítulo, ele vai proclamar a sua vitória. Você vai imaginar que ele vai sair da cruz vitorioso, que os anjos vão vir, vão detonar com todos os romanos. Mas preste atenção como é que a vitória de Cristo é declarada. 19:30. Tendo provado o quê? O vinagre. Jesus disse: está consumado. Com isso curvou a cabeça e entregou o Espírito, ou seja, morreu. Ele provou o vinagre que lhe deram no lugar de água, e ao provar ele disse: acabou, está consumado, e morreu. Quando nós olhamos para essa palavra no grego, a frase está consumado, no grego é apenas uma única palavra, tetelestai. Provavelmente você já ouviu algo sobre isso, porque isso aqui é muito comum no meio cristão, provavelmente você já ouviu algo sobre isso. E o Senhor Jesus está proclamando isso, tetelestai, em alta voz, conforme o texto descreve. Ele bradou em alta voz: está consumado. É um brado de vitória, é um brado vitorioso. Da ótica dos romanos,
Da ótica dos inimigos de Jesus, os judeus, a morte de Jesus soava como uma derrota, um triunfo sobre Jesus. Jesus dizia que era o rei, que era o Messias, mas agora estava pendurado numa cruz. Da ótica dos seres humanos, isso é uma derrota, isso não é triunfo, mas da ótica divina, é a vitória e a certeza de que Jesus era o que realmente dizia ser, a saber, o Filho Santo de Deus. Então, com tetelestai, ou está consumado, o Senhor estava afirmando que ele havia completado a obra que viera realizar aqui na terra. O que é que Jesus veio fazer aqui na terra? Veio para morrer naquela cruz. E agora que ele chegou ao fim da sua vida, ele pode dizer, acabou. Eu completei, de uma vez por todas, a obra que eu vim realizar. O Senhor Jesus naquela cruz, da ótica cristã, ele estava triunfando sobre tudo, sobre todos, sobre o pecado, sobre os seus inimigos. Eu gosto muito do texto de Colossenses 2, 14 e 15. É um texto que eu sempre estou citando para vocês. Mas é que esse texto é importante entender, ele é importante para a gente entender que Jesus triunfou na cruz. Porque senão a gente passa a pensar que Jesus fracassou na cruz e só foi vencer depois, quando ressuscitou. Aí sim a vitória. Mas não, Colossenses 2, 14 e 15 diz assim, ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças que nos eram contrárias. Ele a removeu pregando-a na cruz. Onde? Na cruz. Tendo na cruz despojado os poderes e autoridades. Fez deles, autoridades, poderes, um espetáculo público triunfando sobre eles na cruz. Jesus estava sendo feito um espetáculo patético por parte dos romanos, que colocaram uma coroa de espinho em sua cabeça, um manto escarlate, zombando dele, porque ele dizia ser o rei. Mas, na verdade, o espetáculo público eram os poderes e as autoridades. Jesus estava fazendo dos poderes e das autoridades um espetáculo público, porque na cruz Jesus estava triunfando sobre eles. A cruz não é a derrota de Jesus, mas é o triunfo do nosso Senhor. A cruz não é a derrota do seu Senhor, mas é o seu triunfo no seu Senhor que triunfou na cruz. Ou seja, ele naquela cruz estava cumprindo em nome de pecadores tudo aquilo que a lei exigia dos pecadores. Isso significa que a justiça, então, foi satisfeita e que o resgate pelo pecado foi integralmente pago. E nossa dívida foi eternamente sanada, porque o Eterno consumou a sua obra naquela cruz. João não registra as palavras finais de Jesus ao se entregar naquela cruz. Mas Lucas, capítulo 23, versículo 46, ali nós encontramos dos lábios de Jesus uma oração de consumação. E essas foram as últimas palavras de Jesus, onde ele ora consumando a sua morte. Então chegamos na última declaração do Senhor. Lucas 23, 46. Jesus bradou em alta voz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isto, expirou. Essas foram as últimas palavras do Senhor e em seguida ele morreu. Percebendo que estava chegando a sua hora, então ele ora se entregando a Deus Pai. Ora, note, irmãos, quando o Senhor Jesus estava naquelas 3 horas de trevas e ele se referiu a Deus, ele disse o quê? Deus meu, Deus meu. Agora que ele consumou a obra, que ele foi tratado não como Filho Santo de Deus, mas como pecadores, agora ele volta a chamar Deus de Pai mais uma vez. Ora, Pai, consumada a obra, eu entrego o meu espírito nas tuas mãos. Essas foram as últimas palavras do nosso Senhor aqui na terra antes da sua morte. E elas estão repletas de conforto e consolo para nós. Quando Deus terminou a criação no Jardim do Éden, o Senhor disse, é muito bom. Certamente que nesse momento, Deus Pai, se ele tivesse que afirmar algo sobre esse episódio, ele poderia dizer a mesma coisa, foi muito bom o que aconteceu aqui. Porque a justiça de Deus foi realizada em Cristo Jesus. Vale lembrar que não houve da parte de Jesus nenhuma hesitação ao se entregar ao Pai. Era o seu Pai querido. Essas palavras provam também que a morte de Cristo foi voluntária. Veja, irmãos, note, a morte não o levou até que ele pronunciasse essas palavras. Ele sabia exatamente a hora que deveria morrer.
A morte só foi autorizada a chegar quando ele pronunciou essas palavras. Porque o Senhor Jesus não teve a sua vida tirada. Ele mesmo a entregou. Lá em João 10, 17 e 18, ele disse que ele tem poder para dar e para retomá-la. Ele está entregando a sua vida por nós. Daqui a 3 dias, ele vai retomar a sua vida novamente. A Bíblia nos diz que pelo Espírito Santo, foi o próprio Senhor Jesus que ofereceu o seu Espírito, isso está em Hebreus 9,14. Ele mesmo ofereceu o seu Espírito. Agora, pergunto a vocês, havia um lugar mais seguro para Cristo se entregar do que nas mãos do seu próprio Pai? Muitos cristãos do passado, percebendo que iam morrer, usaram a mesma expressão de Jesus. Pai, nas tuas mãos entrego o meu Espírito. O cristão, ele não enxerga a morte como um inimigo. Por quê? Porque naquela cruz, Jesus Cristo estava vencendo a morte. A morte não é nossa inimiga? Não é mais. A morte é inimigo do incrédulo. Se você está aqui hoje e não crê em Cristo Jesus, tenha medo da morte mesmo, porque depois disso, você vai sofrer eternamente. Mas para nós cristãos, a morte não é nossa inimiga, é a nossa passagem para o outro lado da eternidade. Então Jesus, ao se entregar ao Pai, ele também estava entregando cada um de nós nas mãos do nosso Pai Celestial. Isso está lá em Romanos 6, 5. Nós morremos com Cristo, fomos sepultados com Cristo, nós ressuscitamos com Cristo. E não há lugar melhor para estar. Bem, irmãos, nós já vimos o quanto o Senhor sofreu naquela cruz. Nós já vimos as palavras de Jesus, as 7 palavras que ocorreram, e também vimos que houve um fenômeno muito interessante, 3 horas de trevas. Mas houve outros fenômenos também, e eu quero concluir rapidamente com esses fenômenos. Mateus registrou o momento em que Jesus bradou e entregou o seu Espírito ao Pai, e a partir desse brado de vitória, ou dessa oração final, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu Espírito, Mateus nos revela que aconteceram coisas esquisitas naquele dia. Vamos ver? Vamos ler Mateus 27, dos 50 ao 54. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em 2 partes de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Quando o centurião e os que com ele vigiavam Jesus viram o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram aterrorizados e exclamaram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Vamos notar aí um evento que aconteceu naquele dia, um fenômeno. O véu do templo foi rasgado. Versículos 50 e 51 de Mateus 27, depois de ter bradado em alta voz, entregou o Espírito. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em 2 partes de alto a baixo. O que era o véu? Que véu é esse? Quando eu era adolescente, eu não entendia muito que véu era esse que cantava na igreja lá. O véu que separava já não separa mais. Mas o véu aqui era uma cortina muito grossa, muito espessa e muito pesada, impossível de rasgar na mão. Essa cortina tinha a função de dividir o templo. Ele era composto por 2 espaços. Um espaço um pouco maior e um espaço um pouco menor. E a cortina tinha a função de dividir esses 2 espaços. Um espaço, que é o espaço que está logo na porta da entrada, é o espaço chamado de lugar santo, onde ficava o candelabro, a mesa dos pães e o altar do incenso. Atrás do altar do incenso havia uma cortina, e atrás dessa cortina havia o que nós chamamos de lugar santo ou santíssimo lugar, onde ficava a Arca da Aliança, que representa a presença de Deus. Então, essa cortina que foi rompida de cima a baixo, ela tinha o papel, a função de separar o lugar santo do lugar santíssimo, ou lugar chamado Santo dos Santos. Lugar onde ficava a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus. Agora, é interessante que você saiba que somente o sumo sacerdote, lá na antiga aliança, podia atravessar o Santo dos Santos, ou atravessar esse véu. E ele só podia fazer isso uma vez por ano, no dia da expiação.
Então havia no templo um lugar em que somente o sumo sacerdote adentrava, e ele só podia fazer isso uma vez por ano, aspergindo sangue sobre a tampa do propiciatório. Conseguiu captar como é que era o sistema religioso de Israel? Um homem, somente um homem era apto, era concedido a ele o direito de entrar no lugar chamado Santos dos Santos, onde ficava a Arca da Aliança, que representa a presença de Deus. Um homem tinha acesso a isso uma vez por ano. Os judeus que não fossem, então, sumos sacerdotes, e só podia ter um, não podiam entrar nesse recipiente, ou nesse espaço, atrás do véu, que tinha a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus. Agora, consegue perceber como nós somos privilegiados na nova aliança? Nós somos por demais privilegiados. Há um grande privilégio aqui, porque nós não temos mais um templo, não existe mais templo. Nós não temos um templo onde nós temos que nos dirigir a esse lugar para cultuar, e é só naquele lugar. Hoje nós estamos aqui, semana passada nós estávamos em outro lugar, não tem problema nenhum com isso. Os judeus têm. Nós podemos adorar a Deus em qualquer lugar. Os cristãos no primeiro século, nos primeiros séculos, eles adoravam nas catacumbas, ou seja, no cemitério. Eles adoravam na floresta, nas casas, por causa da perseguição. Nós não temos mais um templo, um espaço físico que nos limita. Somos privilegiados. Nós não precisamos ir para um lugar onde há algum elemento, uma arca, alguma coisa que representa a presença de Deus. Deus não se manifesta mais de forma focalizada num templo, num espaço físico. Agora Deus está em todos os lugares, inclusive com o povo de Deus aqui. Na antiga aliança, Deus estava em todos os lugares, mas Ele escolheu o templo para manifestar a sua presença. Agora, Ele está manifestando a sua presença aqui. Manifestou a semana passada em outro lugar. Manifesta na sua casa, quando você está lá em devoção, em oração. O povo da antiga aliança precisava de um sumo sacerdote para representá-los. Nós não precisamos mais, porque Jesus Cristo é o sacerdote sobre a casa de Deus, de acordo com Hebreus capítulo 10, 19. Quando eu era adolescente, um dos textos que marcou a minha juventude foi Hebreus 10, do versículo 19 em diante. Eu sou de uma época, a minha conversão foi eu ia falar 2017, foi 1997. E naquela época, irmãos, estava na moda um negócio de anjo para cá, anjo para lá. Tinha na igreja umas cadeiras vazias que era para o anjo sentar. Eu nunca vi o anjo sentado, mas tinha cadeira vazia para o anjo sentar. Tinha músicas que cantavam ali, os mais velhos aqui, que o Rodrigo vai saber, provavelmente ele, na época de herege dele, ele cantava isso também. Tem anjos subindo no meio do trono, em cima do altar. Não sei se a igreja subiu ou se o céu desconhece, né? Não me deixe passar essa vergonha sozinho, não. Eram músicas centradas no anjo aqui, anjo acolá, tudo era um anjo. E na música que cantava, o anjo tinha também um papel, levar as nossas orações a Deus. O Hermes está concordando, ele também conhece, né? Está entregando a idade, né? O anjo levar nossas orações a Deus, como se fosse um mediador, um intermediário entre as nossas orações e a oração entre nós e Deus. Mas veja o que Hebreus 10, 19 diz. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo novo e vivo caminho. Onde nós podemos entrar? Na nova aliança? Temos confiança, pode entrar sem medo de morrer, porque o sumo sacerdote, dependendo do jeito que entrava, morria. Pode entrar com plena confiança no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus Cristo. Porque por causa do sangue de Jesus Cristo, Ele abriu um novo e vivo caminho. É o que está escrito em Hebreus 10, 19. E o autor ainda diz assim no versículo 21, temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Não precisamos mais de um sacerdote humano. Temos Jesus Cristo, nosso sacerdote. Consegue perceber o quanto eu e vocês somos privilegiados? Nós temos acesso a Deus a qualquer momento, a qualquer hora, porque o véu que separava já não separa mais, como diz aquela canção. Um judeu, para cultuar a Deus, ele tinha que passar por inúmeros rituais.
Uma matança de animais, como eu falei para vocês. Mas um detalhe que a gente precisa aprender com eles é que apesar de todas essas dificuldades que eles experimentavam, eles tinham que ir em direção a Jerusalém, viajando quilômetros às vezes para adorar lá naquele local, que era o local onde o templo foi estabelecido. Tinha que matar um monte de animal. Não tinha direito a entrar no Santo dos Santos. Só um homem, uma vez por ano. Ainda assim, eles faziam tudo isso com muita alegria. Os judeus de verdade faziam isso com muita alegria. E eles aguardavam ansiosamente as festividades para poder ir no templo, porque eles chamavam aquilo de casa de Deus. Você deve se lembrar do que o salmista disse em um salmo: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Você deve se lembrar também que existem vários salmos que eram cantados enquanto eles caminhavam na estrada para chegar no templo, dias às vezes caminhando, cantando salmos alegres, jubilantes, com muita alegria, mesmo apesar de todas as dificuldades que a antiga aliança impunha a eles. E agora eu e vocês, que estamos debaixo de um grande privilégio, às vezes não temos nem ânimo para vir ao culto. Nós não precisamos passar por nenhum ritual. Alguém que matou algum animal, não sei, que atropelou na rua, né? Nós não matamos nenhum animal para estar aqui. O véu aqui, ó, não tem nenhum véu separando nada de nada. Deus está aqui, nós estamos adorando o Senhor. Estamos cheios de privilégios. Não passamos por nenhum ritual, não fizemos nenhum sacrifício, não dependemos nem de nenhum sumo sacerdote. Eu não sou sumo sacerdote, só porque, claro, né? Eu não vou sacrificar nenhum animal por você. Ainda assim, nós não damos valor às orações que nós podemos fazer a todo momento, todo instante. Às vezes passamos o dia sem falar com o nosso Pai Celestial, sem entrar na sua presença. Muitas vezes nós não valorizamos o culto público. Muitas vezes nem alegria temos em estar aqui. Nem alegria temos em estar coletivamente na presença do Senhor junto com outros irmãos no dia do Senhor. E eu gosto sempre de pensar o que um judeu diria de nós, um judeu daquela época, diria de nós hoje. Ô povo bobo que não sabe aproveitar os privilégios que tem. Para nós era tudo mais difícil. Nós tínhamos alegria, vai estar na casa do Senhor. Esse povo hoje em dia nem dá valor para essas coisas. Após o Senhor render seu espírito e entregar a sua vida ao Pai, é-nos dito então que o véu do templo foi rasgado de cima a baixo, significando que a antiga ordem já passou, mas também ocorreu, após a morte de Jesus, um forte tremor. Mateus 27, 51, parte B, é-nos dito que naquele momento o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo, e a terra tremeu, e as rochas se partiram. A terra tremeu e as rochas se partiram. Agora imagine a cena. Jesus brada: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, e de repente o chão começa a tremer. Um forte terremoto. Nós aqui no Japão estamos acostumados com terremotos. Já vimos ou sentimos alguns tremores fortes. E você sabe que para um terremoto partir rochas no meio, é porque o terremoto tem que ser muito bravo. Inclusive, foi o terremoto que mexeu com as estruturas do templo, que era algo magnífico, edificado sobre pedras gigantescas. Foi esse balanço da terra, nesse momento, que fez com que o véu se rasgasse de cima a baixo. Então, não foi um terremotozinho de nada que a gente nem levanta da cama. Foi um terremoto dos bravos. Foi um terremoto nervoso. As Escrituras nos mostram também que tremores, por vezes, são relatados como sinal de juízo de Deus. Há vários textos que eu poderia mostrar para você, Salmo 18, 7, Naum 1, 3, 5, mas eu vou acelerar aqui porque eu quero terminar isso hoje. Mas foi um fenômeno assustador. Já pensou? Jesus morre, já está escuro, começa a balançar tudo desse jeito. Está claro para nós que esse terremoto era uma reação da criação, ou também um sinal de juízo
de Deus sobre aqueles que estavam matando, que haviam matado Jesus Cristo. Os textos que eu tenho para mostrar para vocês são textos que mostram que Deus, por vezes, descreve o seu julgamento como a terra tremendo. Você deve se lembrar que quando Moisés subiu no monte e a terra começou a tremer, o monte tremeu, o povo temeu lá embaixo por causa dos seus pecados. Certamente que isso tudo foi assustador. Certamente é apavorante ver uma cena dessa, ou um terremoto dessa magnitude, e ver o véu do templo sendo rasgado. Agora, mas nada supera o próximo fenômeno. O próximo fenômeno é demais. Mortos voltaram a viver naquele dia. Que coisa assustadora, não? Mateus 27, 52 e 53. Olha o que aconteceu. Os sepulcros se abriram, e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, eles ficaram no sepulcro até a ressurreição de Jesus, só saíram depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Você deve se lembrar que os sepulcros daquela época eram feitos de pedra oca. Um buraco numa pedra oca, e o terremoto foi tão forte que ele foi suficiente para dividir alguns sepulcros no meio, abrindo alguns sepulcros, movendo algumas pedras. E o terremoto por si só não é um milagre. É algo natural que acontece. Mas experimentar a ressurreição, depois de ter morrido já há algum tempo, isso é um milagre assustador. Agora imagine você está lá na sua casa, sentado lá, de repente, pim-pau na campainha, você abre a porta, seu tio que morreu há uns anos atrás. Ô, meu filho, como é que você está? Sei lá, talvez você sairia correndo desesperado. Eu não sei o que aconteceu naquele dia, eu não sei qual foi a reação das pessoas, mas deve ter sido uma coisa muito assustadora. Você vê pessoas que tinham morrido aparecendo a muitas pessoas. O texto diz, não foi só uma pessoa, há muitas pessoas, há muitas testemunhas. É difícil imaginar isso, mas que foi assustador, foi. E o interessante é que quando a gente olha para esse texto, o aparecimento desses que estavam mortos, que voltaram a viver, prova que Jesus venceu a morte. É também uma evidência de que Jesus venceu a morte, não somente a sua própria morte, mas ele venceu também a morte de todos os crentes. É como o puritano John Owen disse, é a morte da morte na morte de Cristo. Devagar de novo, mais uma vez. É a morte da morte na morte de Cristo. Quando o Cristo morreu, na sua morte, ele venceu a morte. E quando você olha para o texto aqui de Mateus, os mortos permaneceram no sepulcro, só saindo de lá após a ressurreição de Jesus. Porque Jesus é a primícia da ressurreição. Jesus Cristo venceu a nossa morte. Por isso eu repito, nós não temos medo da morte. Pode vir à vontade, nós não temos medo da morte, a morte não é a nossa inimiga. Se você é cristão, você não tem medo da morte. Porque você está fundamentado na mesma promessa que Jesus fez nessa cruz, aquele criminoso. Se você morrer, você estará com o Senhor no paraíso, que é muito melhor do que estar aqui, que é muito melhor do que viver aqui. Então você não precisa ter medo. Você não precisa ter medo. Agora, se você não crê em Cristo Jesus, eu aconselho você a tremer de medo, a morrer de medo mesmo. Porque se você morrer, será o seu fim. Você será eternamente condenado. E você sofrerá por todo sempre. Nós acabamos de ver aqui, então, um fenômeno diferente. Uma ressurreição. Mas eu quero olhar para o próximo evento e mostrar para vocês não uma ressurreição física, mas uma ressurreição espiritual. E eu termino com esse último fenômeno. Nós vamos perceber que naquele dia um centurião romano e os seus soldados, aqueles que estavam à sua volta, também creram em Cristo Jesus. Quando o centurião e os que com ele vigiavam Jesus, veja, o centurião e os que com ele vigiavam Jesus, viram o terremoto. E tudo o que havia acontecido, ficaram aterrorizados e exclamaram, verdadeiramente esse era o Filho de Deus. Lucas registra que eles adoraram a Deus, o centurião adorou a Deus. Agora, a salvação desse centurião e de seus oficiais, com toda certeza, também foi um grande milagre.
Um centurião romano era um oficial responsável por comandar 100 soldados, ou uma centúria 100 soldados. Eram homens treinados, homens frios, acostumados a executar pessoas. E como esse centurião está sendo descrito aqui junto com aqueles que executaram Jesus, ou que estavam ali também agora nesse momento da história vigiando Jesus, certamente o centurião também foi o responsável pela supervisão e execução de Jesus. Ele foi escalado para trabalhar naquele dia. Isso significa que ele e seus homens foram testemunhas oculares de tudo o que aconteceu com Jesus naquele dia. Viram Pilatos dando a sentença para que ele fosse açoitado. Eles foram responsáveis por conduzir Jesus ao açoite, ao aplicar o açoite. Eles foram responsáveis por levar Jesus até o Gólgota. Lembra que eram 4 que estavam em volta de Jesus? Eles foram responsáveis por levar Jesus até o Gólgota, por executar e por vigiar para que ninguém tirasse o corpo dali antes que morresse. Esses homens zombaram de Jesus também. Esses homens estavam ali no momento em que uma coroa de espinho foi colocada na cabeça de Jesus. Eles viram uma plaquinha colocada na cabeça de Jesus, dizendo que ele é o rei dos judeus, uma maneira de zombar de Jesus, de humilhá-lo. Eles viram, cuspiram, bateram na cabeça de Jesus com um caniço, foram responsáveis por tudo isso. Prenderam Jesus na cruz e agora estão vigiando, e agora o Senhor Jesus morreu. Um centurião estava acostumado com esse tipo de execução, nem doía sua consciência mais. Mas a morte de Jesus naquele dia foi diferente de tudo que aquele centurião tinha visto na sua vida. Já viu várias execuções. Naquela crucificação, eles ouviram, por exemplo, Jesus orando por seus inimigos. Inclusive, estava orando por eles. Ele ouviu o clamor de Jesus para o Pai. E aí eles se lembraram da sentença que foi dada a Jesus. Ele se diz filho de Deus. Pilatos ficou temendo de medo quando ouviu isso. Eles se lembraram disso também. Estavam ali. Eles ouviram o Senhor Jesus cuidando de sua mãe, preocupado com ela. E viram todos os pronunciamentos de Jesus na cruz. Após contemplar tudo isso, os soldados romanos que estavam ali em volta de Jesus não puderam ignorar o fato de que de fato ele era o Filho de Deus. De fato, Jesus é o Filho de Deus. Como vimos anteriormente, o processo de crucificação foi elaborado com uma finalidade: humilhar lentamente a vítima. É para morrer de forma lenta e dolorosa. E agora um soldado romano, que está acostumado com esse tipo de execução humilhante, está olhando para alguém que está pendurado numa cruz vergonhosa, que é sinônimo de vergonha, e está dizendo: ele é o Filho de Deus. Não são palavras simples e fáceis para serem ditas por um romano, porque a cruz é humilhante, e ele está admitindo que aquele que foi humilhado por eles é o Filho de Deus. Quando a rude cruz era erigida, ela se tornava um emblema de vergonha e dor. O que era a cruz? Como diz a canção, emblema de vergonha e dor. Que irônico! Aquela cruz que foi erigida para humilhar e matar Jesus é a mesma que salvou o centurião que humilhou Jesus. É a mesma que nos salvou. Por isso que Jesus, Cristo e Ele crucificado, permanece o próprio coração e a alma da mensagem do Evangelho. Remove a cruz, acabou o Evangelho. Por isso, essa antiga canção diz: sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu vou proclamar. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Nós amamos a mensagem da cruz. A cruz é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Porque nós amamos a mensagem da cruz? Porque ela tem para nós atrativos sem fim. Porque nela Jesus nos salvou. Amamos a mensagem da cruz porque nela padeceu Jesus Cristo para nos dar o perdão. Irmão, nós devemos nos alegrar na cruz, porque dela nós recebemos graça e luz para a nossa santificação. E nas palavras do apóstolo Paulo, o desejo mais profundo de todo crente deve ser este: conhecer o poder de sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-nos com ele na sua morte para de algum modo alcançar a ressurreição
dentre os mortos, e meus algozes lá no fundo já estão sinalizando que o meu tempo acabou, então eu encerro nesse momento. Não vai dar nem tempo de cantar, não? Não dá, não? Tá bom. Nosso horário aqui é limitado, tá, irmãos? Nós vamos cantar lá fora. Então vamos orar.